Hello, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bate-Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. E hoje todos os dias, está incrível, porque hoje trouxe uma profissional da área de saúde e trouxe uma profissional que não é da área de saúde para contar todos os seus relatos, dificuldades e um assunto super de mega importância, que é a obesidade. Então, meninas... Oi! Ai, gente! Foi maravilhoso. Muito bom estar com vocês. Oi, gente! Se apresentem. Pode falar. Boa tarde, bom dia e boa noite. Eu sou a Cláudia. Agradeço imensamente o convite da doutora Thalita. É um prazer estar aqui com a Júlia. Eu sou psicóloga. Eu volto os meus estudos e meu atendimento para mulheres. E também sou uma mulher obesa. Adoro falar sobre esse assunto, adoro falar sobre aceitação do corpo, porque junto com o meu processo eu também ajudo outras mulheres a estudar sobre isso, estar aqui falando sobre isso e acessibilizando esse tipo de conhecimento é algo que eu amo e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E agora a Jota, nossa Oi. crossfiteira maravilhosa. Oi, gente! Eu sou a Jota, a Júlia. E eu sou paciente da doutora Thalita. É isso, eu vim falar um pouquinho de obesidade e de crossfit. Exercício físico com a doutora Thalita e a Claudinha, minha prima, gente. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro falando sobre a questão da obesidade, né? Hoje a obesidade, o conceito dela pela OMS, que é o excesso de gordura que vai levar a outros transtornos, né? A outras doenças. E sempre com IMC acima de 30. E outras literaturas falam que é uma doença inflamatória crônica pelo excesso de gordura. E aí, por que eu trouxe, né, a Jota para falar sobre essa questão? Porque a gente precisa tratar o paciente não é obeso, o paciente está obeso, tá? A gente não tem que rotular que o paciente é obeso. E sim está, porque é um momento. Não necessariamente ele precisa ficar nesse peso para sempre. Mas está na obesidade. E aí eu quero que você conte o que te motivou, desde quando você está na obesidade, todas as suas dificuldades, tudo. A gente vai bater um papo sobre essa questão da obesidade que hoje, né, vem muito comentado e vem muito falado. Bom, eu estou na obesidade, acho que praticamente a minha vida inteira, né? Desde criança fui uma criança gorda, né? E eu sempre procurei tratamento, minha família sempre tentou me ajudar muito para eu poder procurar tratamento, emagrecer. Só que eu nunca, de fato, consegui emagrecer. E acabou virando minha vida virou, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer, eu tenho que emagrecer. A sociedade não me aceita, eu tenho que emagrecer. E aquilo virou um martírio pra mim, né? Tudo era aquilo. Até que um dia, o Gaba chegou pra mim e me chamou pra conhecer você e me mostrou um projeto pra eu... Ele falou, né, na época eu lembro que ele falou assim, vamos fazer um projeto para mudar vidas, né? Uhum. Vamos mudar a sua vida e tentar mudar a vida de outras pessoas através de você. Foi isso que ele falou comigo. E aí, ele me apresentou você e me apresentou o CrossFit. E aí eu comecei, desde a primeira aula, aquilo, eu nunca me senti aceita no meio fitness, né, da vida, né, vou dizer. Uhum. E quando eu entrei... aquilo mudou minha vida. Depois do primeiro dia que eu entrei, eu nunca mais saí. Uhum. E eu acho que a diferença que fez eu entrar lá e ser aceita, e ser aceita no seu consultório, foi o divisor de águas na minha vida. Uhum. Que foi pessoas que abriram espaço para eu conseguir não ser só a pessoa que quer emagrecer, mas a Júlia além disso. Tudo. Uhum. Entendeu? Então... você quer emagrecer? Claro que eu quero. Eu sou obesa, eu quero emagrecer. Mas é muito mais do que isso, né? Hoje em dia a gente quer muito mais além. A obesidade é muito mais além do que normalmente é só um fechar a boca.
Sim. né? Mas vamos lá. Por que falar de obesidade é tão delicado, Cláudia? Nossa, assim, né? Quando a gente vai falar disso, e principalmente, eu e a Júlia, a gente veio até conversando no carro sobre isso, né? Como tem estigma, estereótipo e problemas, né, ao falar de obesidade. Então, essa fala, né, obesidade é uma doença, é de fato, né? A gente precisa acreditar na ciência, acreditar nos estudos. E aí, isso de a pessoa está obesa, né? Ela não é obesa. Eu adorei essa fala da doutora Thalita. Inclusive, ela é incrível, né, Júlia? A gente, assim, ó, hashtag A gente veio fã. só fã dela mesmo. Porque é tão difícil falar de obesidade justamente porque a gente não tem profissionais tão bons quanto a doutora Thalita, porque senão seria mais fácil falar. Sim. Existe um estigma, um estereótipo, gordo é preguiçoso, né? Gordo é incapaz, gordo não consegue fazer as coisas. E aí faz com que as pessoas não queiram estar nesse lugar. E o fato de não querer estar obesa é o lugar onde eu também não quero me tratar. Porque eu não me aceito estar nesse lugar. E aí, quando eu finalmente quero me tratar, eu não encontro profissionais que respeitem a minha condição de ser quem eu sou. Porque, para além de gordo, nós somos muitas outras coisas, né? Sim. E parece que a dificuldade da sociedade é ver além disso. E como nós somos seres sociais, onde eu me enxergo a partir do olhar do outro, esse olhar ele se torna muito violento. Então, Sim. por isso que é tão difícil falar sobre isso. Mas precisamos falar. Sim. Sim, sim. Hoje mesmo a gente teve uma conversa lá no consultório, a Júlia. E aí ela falou sobre um comentário de uma pessoa. Foi. Eu estava na feira, né, no sábado, e uma pessoa, eu vendo queijos com meu pai, né, embutidos, e ela veio até mim, e eu estava cortando queijo para oferecer a ela, e ela veio falar comigo, você tem que parar de comer queijo. Eu que estou num processo de emagrecimento, um processo de autoestima, querendo mudar a minha visão não só sobre mim na sociedade, esse comentário mudou totalmente o meu dia. Qual a necessidade ela tem de chegar para mim e falar que eu tenho que parar de comer queijo? Sim. Entendeu? O que aquilo acrescentaria no dia dela e no meu? E ela chegou a falar com o meu pai, comentou com o meu pai, falou, você tem que andar lá parar de comer queijo. Então, tipo assim, foi um momento ali que eu falei, aquilo que eu tava falando com você, sobre eu estar num processo que eu estou criando aquela autoestima, de eu estar me aceitando, e aí chega um momento que alguém chega pra mim e fala, nossa, o que você chegou até agora? O que você fez até agora? Você tá aí, gorda ainda, entendeu? Aí foi um baque pra mim. Aí, mas tudo aquilo é um processo. Sim. A autoestima é um processo. Todo dia a gente tem que trabalhar e ver pequenas mudanças e tentar entender o porquê da fala da pessoa e o que ela tem a acrescentar na minha vida. Verdade. As pessoas fazem comentários, né? Existem bullying, né? Existe um preconceito também aí. E as pessoas não, acho que elas não mensuram o quanto isso vai deixar a pessoa triste. Sim. Né? Principalmente, você é isso, você ser rotulado não é bacana. Não. Ser rotulado não é legal. Sim. Então, assim, essa parte da autoestima, né, que a gente vai falar sobre a questão da autoaceitação, a gente precisa se amar Sim. para ter um autocuidado. Porque se a gente não se ama, a gente não vai ter esse autocuidado. Sim. Né? Sim. Até pensando, né, sobre tudo na nossa vida, a gente só cuida daquilo que a gente ama. Por que a gente cuida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos animais de estimação, das nossas plantinhas? Porque a gente ama. Então, quando a gente se cuida, se amando, o processo, ele dá continuidade. A gente não consegue dar continuidade daquilo que, né, às vezes a gente brinca na força do ódio. Isso não se sustenta, né? Não se sustenta. Verdade. E tem uma questão também, né, muito grande em relação à obesidade, é que a pessoa tem que todo dia construir uma motivação, porque é muito mais além da motivação. E Jota, o que mais hoje te motiva e o que te motivou a começar? O que mais me motiva, eu acho que é todo um conjunto das pessoas que estão comigo, conjunto de resultados, porque o resultado quando a gente vê um resultado, a gente quer mais desse resultado.
E eu nem falo só em questão estética, eu falo em questão de vida mesmo. Eu falo na minha mudança de pessoa, eu falo da minha mudança no esporte, porque eu consigo ver pequenas mudanças até de personalidade. Antigamente, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui. Nunca. Nunca na minha vida. Eu imaginaria que eu estaria aqui conseguindo falar com vocês sobre alguma coisa que já me doeu, que dói na minha vida. Sim. Porque eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito oprimidinha, eu não conseguia desaflorar, né? Então, acho que me motiva, são essas coisas que me motivam. A minha família me motiva muito. Os profissionais, a Thalita, graças a Deus. Seus amigos também, né? Não, meus amigos... Eu lembro que acho que a primeira vez que você foi no CrossFit, você foi assim, todo mundo foi. Eu fui arrastada e junto com 5 amigos, eles foram comigo, eles falaram, você vai entrar no CrossFit. Gente, eu lembro, tava chovendo e eu na porta do CrossFit falando, eu não vou entrar, não adianta, ninguém vai me levar pra dentro desse CrossFit. E eles falaram, você vai entrar. E aí eram a Alice, o Caio e a Jéssica. Você vai entrar. E eu não vou entrar. Foi uma intervenção, né, Ju? Foi uma intervenção na porta do CrossFit. E aí eu entrei aqui e eles foram comigo. Eles nem treinaram, eles foram pra me dar suporte emocional mesmo. E eles ficaram lá, me olhando, eu fazendo os primeiros passos, primeiras mãos na caixa. E foi isso. A família, meus amigos, não tenho explicação. Eles todos entraram no CrossFit. Eles todos em outro lugar. Eles foram pra lá pra fazer o CrossFit comigo. Então, foi imprescindível a ajuda deles. Eles não têm noção do que eles fizeram pra me ajudar. Uhum. E o que me motivou antes era a vontade. Eu sempre tive vontade de mudar. E era aquilo que eu falava. Aquilo que a gente falou da procura do profissional. Eu tinha muito medo de procurar profissional e não conseguia receber empatia, entendeu? Eu tinha medo. Ser bem acolhido, né? Eu tinha medo. Porque eu já tive alguns histórias, até contei pra Claudinha, e tive algumas histórias de me bloquearem sobre isso. Então, quando alguém me ofereceu ajuda e falou... Quer ajuda? Uhum. Aí já mudou a chave. Eu falei, alguém quer me ajudar? Talvez vai ser legal esse negócio. Então, eu acho que sempre quis mudar, só que eu nunca tive forças e coragem. Eu acho que com esse grupo de apoio, né, todo, Sim. eu acabei conseguindo aí muito tempo nessa luta aí. Sim. Porque a obesidade é muito complexa, muito complexa. E existem muitas coisas, né? Existem a questão de você ter uma resistência à leptina, que é um hormônio de saciedade, da grelina. A gente tem muitos muitos acontecimentos no corpo, a grosso modo falando. Teve uma pesquisa recente de 2019 que a obesidade, que é o IMC maior que 30, pode levar à diminuição da parte do frontal do cérebro, que é o córtex frontal, e é responsável pelo comportamento, tomada de decisão, planejamento, controle cognitivo e motivação. Olha. Então, a questão do virar a chave também fica impossibilitado. Entendeu? Você tem uma inflamação do seu hipotálamo que também vai ter vários outros problemas junto aí. Então, o que a gente precisa é tratar disso tudo para você conseguir levar os hábitos saudáveis para o resto da vida. Mas até você conseguir manter tudo isso, demora. É um processo de formiguinha, é um processo lento. E aí a gente entra na questão da ansiedade. Por quê? Vem naquela coisa que você falou antes. Preciso emagrecer. A minha vida é emagrecer. Né? E aí começam os comportamentos alimentares. Sim. Eu queria só falar um pouco dessa estrutura também, né? De por quê, e principalmente as mulheres são tão cobradas. Será que se fosse um homem oferecendo queijo na feira, viria essa pergunta né? Essa pergunta não, essa invasão? Claro que não. Você Meu precisa... pai também é obeso. E ela falou com meu pai.
que eu era obesa. Então, não. Perfeito, né? Perfeito. Então, porque essa cobrança é maior, né, em relação às mulheres, óbvio que hoje a gente também percebe os homens adoecendo, né, por conta da ditadura da beleza, mas a gente para pensar, nós mulheres, em todas as épocas, em todas as histórias, a nossa cobrança de corpo sempre foi maior. Mesmo quando a época do corpo era ser bonita, era ser gorda, ainda assim havia uma cobrança em ser gorda, porque assim era bonita, né? Então, você imagina, a gente vai crescendo com tudo isso, com toda essa cobrança, né? A Júlia é gorda desde criança, eu sou gorda desde criança. E as falas, né, que vão se consolidando, vão marcando a gente, vão criando traumas. E esses traumas, né, vão se marcando em crenças, né? E essas crenças, e aí para eu chegar no comportamento eu preciso falar das crenças, para falar de ansiedade eu preciso falar das crenças, né? Essas crenças muitas vezes vão até que a Júlia falou, isso aqui não é para mim. Então, chegar no CrossFit, ver corpos muito diferentes dos delas, o que ela imaginou? Ninguém vai me tratar bem aqui, né, Júlia? Com certeza. E aí você chegou lá e levou um tapão, que todo mundo te tratou muito bem. Foi. Então, uma crença dessa impede, né, de avançar. E aí é culpa da Júlia? Claro que não. Né, a Júlia tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, todos nós temos responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Mas a gente não sabe muita coisa. Descobri agora isso que a doutora Thalita acabou de contar pra gente, né? Do hipotálamo. Não sabia, né? Então, olha, a gente acabou de aprender alguma coisa nova e às vezes a gente coloca naquela pessoa, culpabiliza ela, né? Pra uma situação que muitas vezes ela não sabe como resolver. Então, a gente tem uma crença que atrapalha a gente. Aí a gente tem um sentimento, né? Quando eu chego no CrossFit, vejo corpos muito diferentes do meu, o que eu tenho? Medo. Medo de quê? Ser julgado. E como eu me comporto? Eu vou embora daqui. Sim. Eu nunca mais vou voltar. Ou eu começo uma dieta extremamente restritiva porque eu vou emagrecer 15 quilos em uma semana. Eu até posso emagrecer. Mas e depois? Né? Sim, não é sustentável. Sim. Não é sustentável. E aí, qual é a minha crença? Não adianta nada. Eu nunca consigo. Sim. Eu nunca consigo porque eu sempre paro. Mas naquele momento em que eu tô, né, frustrada, eu não aguento mais receber crítica, eu não aguento mais minha família falando do meu peso, dos meus amigos, nas festas que eu vou ninguém chega em mim, na feira alguém me chama de gorda. Então tudo isso vai me deixando ansiosa e cada vez mais eu quero fazer e ter resultados rápidos. E aí é quando a gente entra nas redes sociais, né? Se você quiser falar sobre isso também, porque é um ponto em que a gente se compara. Existe sempre a comparação, né? E aí gera mais ansiedade. Sim. Gera mais ansiedade. Porque as mulheres, né? A gente já acaba se auto... Fugiu a palavra agora. Se cobrando. Se cobrando o tempo todo. Então a gente precisa pertencer a uma sociedade, né? A gente precisa pertencer. E para pertencer a gente tem que o quê? Ser parecido. A gente quer ser aceita, né? A gente quer ser aceito. Para pertencer, a gente precisa ser parecido. E aí a gente faz o quê? Instagram, você vê várias coisas bacanas, de corpos lindos, gera mais ansiedade, porque eu preciso emagrecer. Eu preciso estar naquele corpo ali, né? Sim. E aí a gente não coloca, né? Que a vida daquela pessoa é muito diferente da nossa. A estrutura corporal, né, tudo que ela faz. E aí a gente, né, pensa no capitalismo também, que reforça muito esse tipo de comportamento, de compra essa pílula mágica, que assim você vai conseguir. Profissionais que nem são formados, né, prometendo resultados. E tudo isso vai gerando frustração. Porque, poxa, por que ela consegue em 5 dias e eu não consigo? Gera mais frustração ainda. E isso vai virando o quê? Uma bola de neve. Mas se isso gera uma frustração em quem tá tentando há tanto tempo e meio que aceita o seu processo. Porque eu aceito meu processo. Tem 2 anos que a gente tá nessa caminhada. E às vezes a gente tropeça no Instagram desse e não... Caraca, por que eu não consigo também? Nossa senhora, olha aqui. Ela tava ontem... Como que tá perfeita hoje, assim? Nossa! Entendeu? Aí você fala, por que eu não consigo? Entendeu? Eu tô há 2 anos nesse processo. Por que eu já não cheguei lá? Então, é muito difícil a gente trabalhar a nossa cabeça pra gente não cair na tentação de falar, não, eu quero mais, chega pra mim. Cansei. Uma das coisas que, assim, o que eu tento mostrar, né, pros clientes, pacientes, vou falar clientes, porque às vezes tem essa questão, é paciente quem tá em cima da cama. Tem algumas pessoas que falam. Mas pros clientes... é que não necessariamente eu preciso ficar preso só na perda de peso. Claro, empolga,
você fica mais empolgada. Ai, perdi peso, então eu vou continuar. Só que, se eu fico só preso nisso, eu tenho uma grande parte de me frustrar. Ou da questão do emagrecer ou ser emagrecido. Eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso. E não eu fazer, não, você vai perder peso. Aí usa um monte de coisa, um monte de medicação. Hoje a gente precisa usar medicação, tá? Obesidade, doença inflamatória crônica, a gente precisa entrar com medicação, mas só a medicação sozinha, ela não vai te dar essa questão sustentável, entendeu? Então, eu preciso que você mude hábitos alimentares. Eu preciso que você vai fazer exercício físico junto com a medicação. Tudo é um conjunto de coisas, né? Então, e as pessoas têm que ver assim também, pequenos progressos, igual a gente está vendo agora. Quando que você, tipo assim, pensou em fazer um burpee? Quando? Nossa Senhora. Um burpee, gente, deita e levanta. Deita e levanta. E eu tinha a maior dificuldade da minha vida de fazer aquilo. Quando eu que comecei você- fazendo na caixa, né? Ponhando Foi. o bracinho, E botava uma perna, levantando levantando. devagarzinho. Quando que você pensou que você ia se pendurar numa barra? É. São Quando? pequenos progressos. As pessoas não querem ver isso. Não. Entendeu? Tipo assim, nossa, foi lá um cliente, falou bem assim, Thalita, eu não durmo direito, eu não como direito, meu intestino é ruim, isso, aquilo, outro. Aí quando volta, perdeu 2 quilos. Ai, nossa, só isso? Mas tá dormindo bem? Nossa, bem melhor. E seu intestino? Nossa, nunca mais fico sem tal coisa. Tô comendo direitinho, minha alimentação melhorou, tudo. Então, são pequenos progressos. Você tá mais disposto? Sim, tô mais disposto. Tô treinando melhor. Tô indo treinar. Então, isso são pequenos progressos. Normalmente, as pessoas não querem ter, não veem esses pequenos progressos. Só querem ver o quê? Eu preciso e eu vou lá, eu estou pagando E eu quero e eu resultado. quero ser emagrecido. Eu não quero emagrecer, eu É quero porque ser o Reels tem 30 emagrecido. segundos, né? Mas assim, pronto. Então, tipo, eu quero ser emagrecido. Eu não quero emagrecer. Eu não Sim. quero ter tantos sacrifícios, né? E no outro episódio, a gente falou muito sobre isso. A questão do querer, a questão de você fazer. Tem que fazer, gente. Tem que fazer. Por mais que a gente vá entrar com medicações que é preciso... Ah, mas eu estou roubando porque eu estou usando medicação. Não. Não. É uma doença e a gente precisa tratá-la e a gente usa a medicação para isso, tá? Mas eu preciso também que você mude os seus hábitos. É preciso mudá-los. Eu acho que é legal falar também que, né, quando a gente fala em uma doença, não significa que é uma doença incapacitante, né? Não, eu até fiz uma colinha aqui para justamente não esquecer, porque às vezes a gente vai conversando e vai indo. Normalmente, ó, você tá na obesidade grau 1 entre 30 a 34. Grau 2, 34 até 39, 39,9. 40, eles colocam, tipo, acima de 40, né? Uma obesidade mórbida. Nem existe mais mórbida. Existe mórbida quando é incapacitante. O paciente ou cliente não faz, tipo, incapacita mesmo. Não consegue mais andar, se locomover, não consegue fazer coisas do dia a dia. Por exemplo, a Jota, ela é uma grande obesa. Mas ela não é uma mórbida. Ela tipo assim, ela faz tudo. E faz muito. A pessoa faz crossfit, faz muita Um coisa. agachamento retinho, cara. Sim. Eu sou, assim, indignada com o agachamento dela. Sim, E olha que eu faz. fico olhando ele e quero melhorar ele, Nossa. você acredita? Ai, como é que a gente é doido da cabeça? É sério. Entendeu? Então, ela não é um paciente mórbido. Ela é uma grande obesa, que é diferente, porque ela faz todas as coisas do dia a dia, né? Então, tipo, é uma doença por questões de que a gordura, quando ela está em excesso, ela começa a liberar citocinas inflamatórias, ela vai levar a muitas outras doenças, tá? Mas a gente não pode dizer que a Jota é uma mórbida incapacitada. Ela só é uma grande obesa. É, porque eu acho que até esse estereótipo de preguiça vem muito disso, assim. Ah, Sim, é uma sim. doença, você é doente, enfim. É isso. Né? Gente, quantas vezes eu fui sair, fazer alguma coisa, dançar, e a pessoa ficava assim, o que é isso aí? Nossa, difícil. Eu não posso sair pra dançar, porque eu sou Não, gorda, porque você é tadinha gorda. dela. Ela é gorda, ela não pode dançar, Pode tem que ficar fazer dentro de nada. casa. Oh, meu Deus. Sim. Muito. Eu falo rindo, mas é verdade. Muitas vezes, várias vezes eu fui
Tipo, fiquei com vergonha de estar num lugar porque as pessoas riam de mim ou ficavam olhando, tipo, por que essa menina tá aqui? Tipo, o que ela tá fazendo aqui? E eu só tava lá sendo normal igual a todo mundo. Igual a todo mundo. E estavam me taxando de doente, né? Tem que estar em casa. Lá em casa, sofrendo. Tomando sopa. É. Porque a dieta pode ser gostosa, né? Com certeza. E quando a gente come certo, não é passar fome, não é nada restritivo, né? É uma coisa feita para você, daquilo que você precisa. Sim. É né? isso. Vai acrescentar mais alguma coisa? O que você gostaria de falar em relação a essa questão do comportamento alimentar? Eu falo muito de autoconhecimento, né? O quanto que é importante a gente se conhecer. E quando a gente fala de autoconhecimento, principalmente dentro da psicologia, às vezes as pessoas pensam que me conhecer é saber o que eu sou, minhas virtudes, meus defeitos. Mas, para além disso, existem vários outros autoconhecimentos. E o comportamento alimentar, ele é um comportamento que a gente também precisa conhecer. Qual é o meu comportamento alimentar? Quando a gente vai num médico da saúde, num nutricionista, né, numa nutróloga que tem essa forma humana de enxergar o paciente, é mais fácil a vida do psicólogo, porque ele também já ajuda o paciente, né? Mas quando isso não acontece, né, o trabalho da psicologia, o meu trabalho principalmente, eu vou ajudar essa pessoa a entender o comportamento alimentar dela. Porque tem gente que sente mais fome de manhã, tem gente que sente mais fome à tarde, tem gente que sente mais fome à noite, tem gente que não sente fome de manhã, né? E aí, por isso que você tem que ter uma dieta individualizada também, né? Pra você, porque o seu comportamento alimentar, ele é único. E eu gosto sempre de falar disso, que os horários, né, no mundo precisaram ser definidos por conta da estrutura mundial. Meio-dia é horário de almoçar, porque meio-dia as empresas têm que parar pro almoço. Mas nem todo mundo tá com fome de almoçar meio-dia. Então, entender o seu comportamento alimentar é importante para te ajudar também nesse processo. Sim. Né? Assim, você vai individualizando a sua forma de se relacionar com o alimento. Porque qual é o problema? Muitas vezes o problema é eu não me relaciono bem com a comida. A comida é um relacionamento também, né? Sim, sim, com certeza. Então, trabalhar em cima do seu relacionamento com a comida. Como eu me relaciono com o alimento? É de uma forma saudável? O que é uma forma saudável? Eu como quando estou com fome fisiológica ou eu como quando estou com fome emocional? Porque a gente às vezes come mesmo quando tá com fome emocional. Porque, todo mundo junto, vamos comer uma pizza e marcou. Pensa na infância mesmo. Isso aí é fato, né? Eu sei da doutora Thalita do bolo de cenoura com chocolate dela que ela fala nos stories. Então, tem umas comidas afetivas. Isso é saudável, né? Tipo, poxa, eu vou na casa da minha avó, ela vai fazer meu bolo que eu gosto. Vou com a minha mãe comer uma comida japonesa. Isso é saudável. Mas o que não é saudável? Termino meu dia de trabalho, eu vou pedir uma pizza com menteira porque eu mereço e eu estou cansada. Sim, é o eu mereço, né? O dia que eu tô cansada é o eu mereço. Aí eu tô muito feliz porque eu consegui uma promoção no trabalho. Vou comer a pizza inteira porque eu tô muito feliz e eu mereço. Então não importa, né, o que aconteça, eu sempre vou merecer. A gente já percebeu que tem alguma coisa que não tá saudável dentro da minha relação com a comida, né? Então identificar a relação com a comida é um ponto legal. E aí, né, falei da relação com a comida. E para que eu me mantenha nesse processo de emagrecimento, que é importante, se você achar que é importante, né? Porque por mais que a gente tá aqui falando sobre isso, cada um tem um momento também de entender qual é o momento para que isso se torne importante. A gente não pode colocar na cabeça de ninguém que isso é importante porque a gente acha que é importante. Tem pesquisa, a gente tá falando sobre isso, a doutora Thalita tá falando sobre isso, a Júlia sabe da importância, eu sei. Mas cada um tem o seu tempo. E aí, quando você compreender que isso é importante para você, o processo de se aceitar, ele vai ajudar muito. Porque, por aquilo que eu falei no início, a gente só consegue sustentar fazendo aquilo que a gente ama. E se amar... E o que faz sentido pra pessoa. O que faz sentido, de fato. Porque o se amar não é eu vou me amar só o meu corpo magro. Né, Júlia? Você aprendeu a amar seu corpo gordo. Sim, aprendi. Exatamente isso. Porque antes eu não via beleza no meu corpo. E hoje eu aprendi a ver. Então, hoje eu posso falar... Na verdade, eu não vou falar que eu me amo. Porque eu ainda tô em processo. E, às vezes, é difícil. Tem dias que a gente ama. E tem dias... Você até falou isso no seu stories. Eu lembro. Tem dia que a gente tem ranço. Tem dia que a gente não quer nem olhar no espelho. Eu falo, nossa senhora da penha, o que é isso? Mas eu posso falar que eu estou em processo e que eu me aceito mais do que não me aceito. Então... E não é porque eu sou gorda que eu não vou me aceitar. E fiquem ligados que no próximo episódio é a continuação desse podcast.